Bom, depois que você falou desse negócio de capitalismo, com capitalismo, eu não entendi nada do que você falou, eu vou te fazer uma pergunta mais simples. Nunca falo. Você pretende viajar no feriado de 7 de setembro? É uma pergunta pessoal, que um amigo faz para outro. Você vai viajar? Vai ser na Paulista, vai ser na Paulista que vai ser uma manifestação favorável a... Então você vai sair. Porque o presidente, em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declarou que o partido não deve se movimentar para promover manifestações no 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Segundo ele, olha lá, Felipe, agora é hora de ficar em casa. Vamos ouvir esse trecho da sempre inteligente entrevista do senhor presidente Valdemar da Costa Neto. Por favor. Agora é hora de ficar em casa. É minha opinião. Nós não devemos sair, devemos ficar em casa no dia 7 de setembro, porque o que aconteceu com a gente no 7 de setembro do ano passado foi muito triste. Nunca teve uma manifestação daquele tamanho no país. Nunca. Eu estou em Brasília há 33 anos, nunca vi uma movimentação que nem quando veio o Papa aqui e fez uma missa aqui ao Alívio tinha tanta gente. Isso que veio de gente do Brasil inteiro. Agora eles estão lá criando problema para quem pagou o ônibus. Quem pagou o ônibus é gente que queria ver, não veio aqui para dar golpe, não. Eles estão agora dizendo quem pagou o ônibus, quem veio para cá. Estão fazendo investigação, quer dizer, cada loucura que não tem como acabar bem. Isso tem o efeito bumerangue. Não tem como acabar bem. O presidente do PL também falou sobre a importância de Bolsonaro dentro do partido. Acompanhe, roda a sonora de novo. O Bolsonaro é um fenômeno. Bolsonaro tem uma popularidade que nenhum homem na vida pública brasileira atingiu. Eu tenho certeza que ele vai estar num aspecto muito melhor no decorrer do tempo, ainda mais quando for feita a comparação de um governo com outro, que não deu ainda para ser feita essa comparação. Isso vai acontecer para frente. Nosso partido triplicou de tamanho. Nós temos que reconhecer isso. O Bolsonaro deu para nós o maior tempo de televisão para essas próximas eleições. Então, isso nós temos que reconhecer e não tem preço isso para nós, porque ninguém conseguiria fazer por um partido o que o Bolsonaro fez pelo nosso. E nós somos gratos a isso e o partido hoje tem uma voz final, tem uma decisão final que é sempre do Bolsonaro. Desde Chocari, cada político tem uma característica. Sim. O Valdemar da Costa Neto tem a característica de ser um político de palavra. Ele é leal, ele dá a palavra e ele está sendo leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro teve praticamente metade dos votos do país. É uma liderança que expressa um sentimento de significativa parte da população, ou da parte que acredita nele, ou da parte que prefere ele do que o presidente Lula. De alguma maneira, ele representa. Você acha que esse revisionismo a que você fez referência não se limita ao Sérgio Moro, mas também está alcançando o presidente Jair Bolsonaro? É um revanchismo que mantém o país dividido? Capês. Tem essa questão do revanchismo, né? A gente já falou, assim, acho que uma das primeiras características do Lula, quando ele assumiu, e isso é uma das poucas coisas que eu vejo de consenso entre os analistas políticos, é que existe esse sentimento de revanchismo em relação à história, em relação ao Temer, em relação ao Bolsonaro. E eu acho que, eu discordo de muitos pontos do Valdemar Costa Neto em relação à política, mas tem uma coisa que ele sabe fazer, é leitura, né? Leitura de cenário, assim. Algumas pessoas às vezes não entendem, mas ele tem uma leitura de cenário muito boa. Sobre o 7 de setembro, a gente até conversou aqui no outro programa, o Suano falou muito disso. O 7 de setembro não tem jeito, ele ficou muito vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí, de novo, assim, meu tema de pós-doutorado foram os discursos do Bolsonaro durante o período dele na Câmara dos Deputados, e se tinha uma coisa, assim, entre muitas críticas, mas se tinha uma coisa que era muito inerente a ele, era a questão do nacionalismo, do verde-amarelo, da bandeira. Então, ele trouxe isso quando ele foi presidente da República, né? O Lula está tentando fazer uma estratégia que, do ponto de vista do marketing político, ela é muito errada, que é sequestrar a bandeira de outro. Seria a mesma coisa que, de repente, sei lá, o Bolsonaro começasse a usar uma camiseta com uma estrela, sabe? Ou, sei lá, usar pautas que são muito caras da esquerda. Não funciona. Algumas coisas, elas são muito naturais a outros governadores, a outros presidentes, né? Então, a questão do 7 de setembro
ela é uma coisa que, pelo menos por enquanto, como a gente viu na ditadura, a questão do futebol, e a gente já viu em vários outros governos, Collor, Marajás, tem algumas coisas que são muito ligadas. Desculpa, o verde e amarelo ficou muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, é uma coisa que a esquerda vai ter que trabalhar agora se quiser chamar para si. Mas quando você fala de que o Valdemar, ele tem uma leitura de cenário boa, é uma leitura de cenário para a sua autossobrevivência e sobrevivência do partido ou para um equilíbrio nacional? Porque, assim, a minha visão agora, enquanto cidadã, tá? Mas não tanto quanto analista, é quando ele fala hora de ficar em casa. É hora do quê? Da sociedade continuar apática, ficar apática em casa, ficar calada em casa, não fazer absolutamente nada, porque assim vocês vão manter todos aqueles que estão no poder quietinhos, ali tranquilos, para continuar a realizar as suas negociatas? Não, Dani, eu acho que quando eu falo da leitura de cenário dele, até eu não vou me estender aqui, mas eu falo muito da leitura de cenário dele em relação à disputa para a Prefeitura de São Paulo, mas isso é um outro tema, você não está entrando agora. Mas eu acredito que quando ele fala para as pessoas ficarem em casa, é porque isso teve tão vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro que Ele quer que seja um fracasso, 7 de setembro. Tá, pode ser, mas é muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o 7 de setembro foi um sucesso. Então, quando ele fala para as pessoas ficarem em casa, não vamos vincular o sucesso que foi do 7 de setembro com o Bolsonaro ao presidente Lula. É uma tentativa de apagar o Bolsonaro. Mas é uma coisa interessante. Do Valdemar? Não. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que pelo contrário também, Dani. Por quê? Porque o 7 de setembro é muito... O último 7 de setembro, bem ou mal, se ou não, ele foi um sucesso, ele foi democrático, ele foi tranquilo. Então, ele foi muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se as pessoas forem para a rua, a esquerda sequestra isso e diz, olha, nosso 7 de setembro também foi um sucesso. Sobre o aspecto político partidário, o 7 de setembro foi um sucesso mesmo. Sim. A quantidade de pessoas que foram na rua em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foi absurdo. Agora, sobre o aspecto nacional, de identidade nacional, discutir o bicentenário da independência foi um fracasso. Foi um fracasso retumbante, né? E que eu fico triste é realmente que, mais uma vez, nós estamos politizando uma data importante, a data da independência do Brasil. Eu lembro que no 7 de setembro do ano passado, né, do bicentenário, eu queria participar das discussões sobre o futuro do Brasil, eu queria discutir o Brasil, eu queria falar do momento tão importante e não pude. Ninguém me deu palavra porque foi evento político partidário. E agora... Mais uma vez, né? O outro lado está fazendo troça do 7 de setembro, como poderia ser uma data para realmente unificar o Brasil, de identidade nacional. Eu concordo contigo, mas eu acho que isso também é uma consequência da polarização, que a gente tanto fala. Isso não vai mudar. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando vai vir uma terceira via para 2026. Não vem, a política vai continuar polarizada, vai continuar espetacularizada, mas ainda bem que a gente tem esse espaço. O Felipe Monteiro disse mais uma vez, 3 vezes, portanto, realçando mais uma vez. Você acha que mais uma vez vai ser um evento político ou você acha que um evento como esse deveria ser um evento institucional? Você acha que no Brasil está tudo sendo apropriado e o princípio da impessoalidade já foi para o espaço? Acho que ele deveria ser mais institucional, mas na prática ele é sempre político, né? Os políticos, eles precisam desse palanque político. E a polarização, ela afeta quem quer ficar fora da polarização. A vida, ela acaba sendo polarizada, não tem jeito, né? Via de regra, tem 2 lados e você tem que acabar optando por um ou ficar numa terceira via, uma espécie de, eu não estou com nenhum lado, mas precisa decidir. E o grande desafio para o Lula agora, no 7 de setembro, é a questão de público. Seria, assim, muito surpreendente a todos ele levar um público tão grande quanto o Jair Bolsonaro levou. Lembrando que na época tinha muitas pautas, né? Liberdade de expressão, tinha... Posso falar, público leva. Se quiser levar público, leva. Assim, mas não sei se nesse tamanho. Mas faz, mobiliza, vai lá os sindicatos. O público sempre tem gente para aplaudir. Não sei se porque não é um público espontâneo.